Estamos ao vivo, já agradecendo. É mais uma audiência aqui, uma edição, tenho certeza, dentro daquela fundamentação de salvarmos vidas do podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Portanto, sintam-se abraçados e tenham a certeza, faremos mais um programa de total utilidade pública, já indicando a todos que nesse momento estão ou que estarão pelo YouTube em Dr. Play Saúde, para que divulguem, compartilhem, recortem, ou seja, o nosso programa se eterniza e se torna público para que todos também possam ter esse compromisso que tanto exaltamos aqui, salvarmos e transformarmos vidas através da informação. E hoje é uma honra, eu posso dizer, uma grande médica, professora, e me tornei um admirador. E nesse momento, a meu lado, a professora doutora Maria do Desterro Leiros. Professora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida da Dr. Play. É um prazer estar aqui, professor Fábio, uma honra. E eu tenho certeza que vai ser um encontro bastante produtor de frutos. Doutora, quando observamos o trabalho da senhora e as qualificações, né? A senhora tem PhD, a senhora nessa área dos chamados distúrbios de movimento e também da dor, elas fazem parte de um estudo muito amplo, mas que a senhora atingiu uma graduação muito interessante, o que torna também a senhora professora e uma repassadora de informações. E eu acho que o grande benefício hoje nosso, como seres humanos aqui na Terra, é transmitirmos, é diversificarmos essa informação. É por aí, doutora? É por aí. A educação é a ferramenta mais poderosa de transformação da sociedade, do indivíduo. É uma obrigação. Quem tem um conhecimento, eu acredito que tem a obrigação de transmitir para as futuras gerações. E não reter, mas divulgar, compartilhar. Doutora Maria do Desterro. Doutora, o trabalho da senhora, assim, bem assíduo também, é junto à Universidade Federal da Paraíba? Eu ministrei aulas de neuroanatomia aplicada durante 26, quase 27 anos na UFPB e aposentei-me e atualmente me dedico às atividades de clínica médica, né, em consultório, e também às minhas atividades que eu desenvolvo junto a um apoio psicológico e espiritual através de um projeto que reúne médicos aqui da Paraíba e de fora da Paraíba, chamado Projeto Lucas. E este projeto tem sido, para mim, uma das atividades mais interessantes, mais prazerosas que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, né? Então, venho me dedicando à poesia, à transmissão do conhecimento através da abordagem neurocientífica, linkada com a arte e com a espiritualidade. Inclusive, no decorrer das nossas temas hoje, nós vamos falar bem mais sobre o Projeto Lucas. Eu dei uma lida, obviamente eu costumo pesquisar e vi as relações intrínsecas, né, com a área da senhora, né, a área da neurologia, e hoje teremos uma conversa, eu não tenho nenhuma dúvida, de muita utilidade pública, de imensa utilidade pública. Doutora, vamos começar por esse tema que já aparece aí, que eu sei que a senhora é uma grande estudiosa também, doença de Parkinson, distonia e tremores. Eu sei que cada campo
dessas nomenclaturas, eles têm um estudo, vamos dizer, muito vasto. Sim. Mas o que a senhora classifica atualmente? Vamos começar pela doença de Parkinson. A senhora acha que houveram e estão havendo evoluções consideráveis nos tratamentos ou ainda estamos engateando, doutora? E aí? Em relação à doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente nos indivíduos a partir dos 60 anos de idade. A primeira é o Alzheimer e a segunda é a doença de Parkinson. Então, desde o início dos anos 60, foi descoberta uma medicação que é, ainda hoje, o carro-chefe do tratamento dessa síndrome neurológica, que não é uma doença motora, ela é uma síndrome que tem sintomas motores. No entanto, antes dos sintomas motores surgirem, existe pelo menos 10 anos de uma evolução que nós poderíamos chamar de silenciosa. Não tão silenciosa assim, a gente vai poder explicar melhor mais adiante. No entanto, o diagnóstico da doença de Parkinson tem sido feito a partir do surgimento dos sintomas motores. E quais são? Rigidez, lentidão, tremores, mas nem sempre o indivíduo tem tremor. Pode ter uma síndrome parkinsoniana sem tremor, mas classicamente rigidez, lentidão, tremor e instabilidade postural, que é, como o termo indica, uma instabilidade do equilíbrio e da postura. Então, esses 4 sintomas são a base dos sintomas motores. Só que quando eles surgem, o processo neurodegenerativo já vem em andamento há mais de 10 anos, é o que mostra os estudos anatomopatológicos. Então, em relação à compreensão desta doença, houve avanços bastante significativos em relação ao tratamento medicamentoso, aos tratamentos não medicamentosos. Hoje nós já temos cirurgias, neurocirurgias para a doença de Parkinson. Infelizmente, ainda não temos cura. A ciência ainda não sabe como deter, como curar essa onda neurodegenerativa que vai destruindo neurônios ao longo de uma onda de destruição provocada por uma proteína mutada, alterada em sua forma e em sua função, e ela vai degenerando, né? Matando neurônios e, dessa forma, gerando uma pleiade de sintomas, onde os sintomas motores são a ponta do iceberg. Antes dos motores vem toda essa gama de sintomas chamados não motores, que continua mesmo após a instituição do surgimento de sintomas motores. Então, nós poderíamos dizer que a doença de Parkinson é uma doença sistêmica, multissistêmica. Doutora, e nesse contexto, sempre aqui devemos e procuramos pensar nos menos favorecidos. Vamos ter uma ideia a nível do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Um paciente que, porventura, se acometa da doença de Parkinson, habitualmente, se tem um tratamento adequado, contamos com profissionais que vão dar o devido encaminhamento. Como é que a senhora analisa esse aspecto? Vamos pensar na nossa querida Paraíba. Então, nesse sentido, sim, nós temos o Sistema Único de Saúde, tem ambulatório de neurologia. Na Universidade Federal da Paraíba, tem o ambulatório de distúrbios do movimento. E na rede pública de distribuição de medicamentos, né, na Secretaria da Saúde, há os medicamentos que são preconizados para cada etapa do tratamento medicamentoso e, inclusive, para os tratamentos cirúrgicos, há também essa viabilidade através do Sistema Único de Saúde. Então, assim, é uma rede prioritariamente exercida por neurologistas, e dentro da neurologia, a área dos distúrbios de movimento é uma subespecialidade
dentro das especialidades neurológicas. Doutora Maria do Desterro, doutora, eu já entrevistei profissionais da linha, por exemplo, do uso da cannabis medicinal. Aí eu pergunto, nesses casos ligados com tremores e outras patologias, a senhora já vê uma aplicação interessante? Eu sei que tudo demanda de uma análise criteriosa, multidisciplinar. Como é que a senhora vê esses outros tratamentos? É muito interessante sua pergunta, professor. Recentemente, semana passada, né, nós tivemos, semana retrasada, desculpe, em Alagoas, o encontro do GERIM, que é um grupo de estudos de submovimento, um encontro nacional, e lá falou o chefe da pesquisa em uso de canabidiol em Parkinson, que é da escola de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto, doutor Vitor Tumas, ele vem liderando essa pesquisa há mais de 15 anos, e a fala dele eu poderia resumir da seguinte maneira: em relação aos sintomas motores, o uso do canabidiol ainda não provou ser eficaz. Em relação aos sintomas não motores, como ansiedade, depressão, dor crônica, distúrbios do sono, que são característicos dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, nestes outros sintomas, há indícios de que o uso do canabidiol pode ser, sim, benéfico. Em relação aos sintomas motores, ainda não. Então, no estado atual das pesquisas, né, não é questão de opinião, é questão de medicina baseada em evidência. Neste sentido, o que nós temos a dizer é que, em relação aos sintomas motores, ainda faltam informações, talvez relativas às doses, intervalo de dose, para que se possa ratificar o uso do canabidiol em Parkinson. Aí, doutora, isso virão naturalmente com as pesquisas, né, as evoluções, ou seja, o importante de sabermos que existem grupos, vamos dizer assim, países que estão empenhados, engajados nessa solução, não é, doutora? Isso. Há muito investimento em pesquisa na área das doenças neurodegenerativas, porque elas se tornaram epidêmicas, uma vez que a expectativa de vida da população mundial aumentou. Com este aumento, também se registram mais as doenças neurodegenerativas, uma vez que elas predominam na idade avançada, né, a partir dos 60 anos. Doutora, nós temos agora já outra tela que fala abordagens terapêuticas inovadoras. Doutora, eu estou me lembrando agora, e aqui no nosso programa, aqui no podcast Mais Vida, muitas coisas fluem com naturalidade, às vezes até no improviso e nas boas lembranças. Eu estou me lembrando aqui da neurocirurgiã, da doutora Juliette Diniz, inclusive filha da doutora Margarete Diniz, ex-reitora, né? Uma baluarte também, uma grande professora, pesquisadora. E quando eu entrevistei, ela me relatou maravilhas nas cirurgias minimamente invasivas, usando, por exemplo, radioterapia. Como é que a senhora está vendo esse campo das cirurgias minimamente invasivas no cérebro? De uma forma muito otimista, uma vez que essas cirurgias vêm se tornando cada vez mais seletivas, minimamente invasivas, diminuindo efeitos colaterais. E nós temos paraibanos de muito renome nessas técnicas, como a doutora Juliette Diniz, que eu tive a honra de ser professora dela na UFPB. Professora, que coisa linda! Então, doutora Vanessa Holanda, que está em São Paulo, é uma das... também foi minha aluna também na UFPB. Aqui em João Pessoa, nós temos vários neurocirurgiões que atuam nessa área, e como o doutor Rodrigo Marmo, Francisco Newton. Em
entre outros, que tem Dr. Emerson Magno. Doutor Emerson, conheço, sim. Exato, que tem acumulado uma experiência bastante interessante na área de neurocirurgia dos distúrbios do movimento, onde doença de Parkinson é uma das beneficiadas. Mas em relação aos tremores, você mostrou também, em relação às distonias, em alguns casos podem a neurocirurgia ajudar. Ajudar. Aí, doutora, quando a gente fala, e a senhora ressalta muito bem, inclusive grandes profissionais que a senhora teve a honra de ministrar aula, né? E estão aí salvando vidas a todo minuto. Aí, doutora, a nível de equipamentos, eu me lembro nessas entrevistas que às vezes tem profissionais desses que não executam esses procedimentos na Paraíba, muitas vezes por falta de um equipamento que é bem mais caro, que poucos hospitais, inclusive no Brasil, têm. Como é que a senhora vê essa questão, muitas vezes ligadas aos equipamentos mais modernos? O que eu tenho escutado dos meus colegas, os que eu mencionei, é que a nível local, a nível de João Pessoa, há disponibilidade dos aparelhos, da tecnologia necessária à execução desses procedimentos aqui em nossa região. Ou seja, nesse sentido, nós temos uma globalização, eu diria assim, uma coisa muito positiva para dizer que sim, entre nós em João Pessoa, na Paraíba, nós temos profissionais e tecnologia adequadas a essas cirurgias. Muito bom de escutar isso da senhora, porque nos dá até um acalento, né, doutora? Porque notamos que existem, né, faz parte da vida, situações bem complexas nessa área, bem delicadas e que demandam um tratamento, às vezes, prolongado e uma equipe agora cada vez mais multidisciplinar, não é, doutora? Exatamente. Essas patologias são crônicas, são multissistêmicas, né? Especialmente a doença de Parkinson é uma doença multissistêmica, ela não é uma doença somente relacionada a movimentos, ela tem sintomas, como eu disse antes, não motores, na área da cognição, na área das emoções, né? Depressão e ansiedade são os principais, os déficits cognitivos, os distúrbios comportamentais, as alterações no âmbito da gastroenterologia, como a constipação crônica, na área da cardiologia, como as arritmias cardíacas, uma vez que aquela proteína mutada, né, que sofre mutação, ela se torna degenerativa e também compromete a inervação autonômica destinada ao coração. Então, ocorre uma degenervação cardíaca. E isso gera distúrbios, né, do ritmo cardíaco, bloqueios, etc. Na área do sono, o sono hoje vem sendo um dos aspectos mais estudados na doença de Parkinson, uma vez que alterações do sono, chamadas distúrbio comportamental do sono REM, e o que é isso? Isso é um nome, é um nome próprio, né? Distúrbio comportamental do sono REM. É que o sono tem várias etapas, aí a fase REM, REM, relaciona-se à fase dos sonhos. E nesta fase, por motivos ainda pouco claros, o paciente que está sofrendo essa neurodegeneração, ele passa a apresentar agitação durante o sono, principalmente durante a fase do sono REM, e aí ele se agita, vive um sonho, como se fosse realidade, grita e fala e se agita. E esse distúrbio comportamental do sono REM hoje é considerado um marcador que aponta para um risco maior desse indivíduo desenvolver uma síndrome parkinsoniana. Muito interessante, só ressaltando, estamos ao vivo, esse é o podcast Mais Vida aqui pela plataforma, pelo ecossistema, eu posso dizer, da Dr. Play, entrevistando a professora doutora Maria do Desterro, que é neurologista. Doutora, essa tela aqui me encanta muito e um momento, assim, eu posso dizer, muito esperado em conversar com a senhora. Diz aqui: como a espiritualidade pode influenciar na saúde das pessoas.
Doutora, a senhora, além de tudo, é uma grande estudiosa nesse campo também. E eu fiquei com algumas curiosidades naturais que eu tenho certeza que também é motivo de observação e de interesse do público. Sempre dizemos, ou sempre eu penso, eu tenho essa exatidão, que nesse contexto da espiritualidade, ele tem contribuído em muito até para a cura. Mas qual é o pensamento da senhora? Eu corroboro a sua impressão, que não é uma opinião, é, como eu digo, é baseada em estudos científicos. Essa área de saúde e espiritualidade, em termos de linhas de pesquisa, ganhou uma importância enorme nas últimas décadas tem sido tão forte a compreensão de que a espiritualidade ela está relacionada à saúde, que a Organização Mundial da Saúde tem um questionário de qualidade de vida e dentro deste questionário há uma parte dedicada a aferir os índices que medem a espiritualidade da pessoa. E estes índices estão relacionados à saúde. Então, há muitos estudos, por exemplo, mostrando o papel da espiritualidade na reabilitação de pós-cirurgias cardíacas, pós-cirurgias de neoplasia, né, de tumores da mama, como um fator de prevenção da depressão, fator de prevenção da drogadição, que é a adição, o vício em drogas que são ilícitas e que comprometem a saúde. E tudo isso é muito interessante nós observarmos que a gente, quando vai estudar como o nosso cérebro, onde está a espiritualidade no nosso cérebro. Então, quando nós vamos estudar isso, vemos que o nosso cérebro tem áreas bem específicas, já mapeadas através de ressonância magnética funcional, mostrando que são áreas que são ativadas no momento em que o indivíduo faz uma oração, faz uma prece, medita. Então, vários grupos religiosos de diferentes religiões foram estudados e todos eles, quando entram nesse estado de meditação, de oração, do que costumamos chamar de transcendência, eles têm em comum que as mesmas áreas cerebrais são ativadas. Então, nós poderíamos dizer que a espiritualidade é inerente às funções do nosso sistema nervoso central, ela é inerente ao nosso cérebro, e muito interessante é que esses estudos mostram que as áreas que são ativadas são praticamente as mesmas relacionadas à contemplação de uma obra de arte, à contemplação estética, à memória, ao autoconhecimento, à autoconsciência, à perspectiva, é a área que é ativada quando o indivíduo faz planos para a vida futura, quando o indivíduo analisa a sua trajetória de vida. Então, são as mesmas áreas que ativam. Então, nós podemos dizer que a espiritualidade está aliada a uma relação mais consciente, mais equilibrada consigo, né? E que, consequentemente, se reflete na relação com o próximo, com os outros. Doutora Maria do Desterro. Doutora, até Paulo Coelho, se eu não me engano, disse que mesmo o maior ateu um dia vai chamar por Deus. E aí, doutora? Eu acredito que sim, porque como nós não sabemos tudo sobre o nosso cérebro, nós sabemos muito pouco. Do pouco que sabemos, compreendemos que a espiritualidade ela está dentro de nós. Então, por mais que o indivíduo negue, em algum momento crítico da sua jornada de vida, ele vai recorrer
a esse núcleo de resistência, de apego à vida, que é a área do cérebro relacionada à espiritualidade. Então, eu acredito que sim, em algum momento da vida, ele vai parar diante do mistério do existir e dizer, né, e chamar, ou buscar compreender uma força superior, né, que nós chamamos de Deus, mas que o ateu pode dar outros nomes, mas ele vai em algum momento eu acredito que sim, todos têm esse momento, seja no leito de um hospital, naqueles dias que antecedem a partida, porque todos vão passar por essa experiência, né? Então, ali naquele momento, eu creio que esse sistema é ativado e muitas coisas acontecem no sentido de um despertamento, diria assim, um despertamento para dar chance à espiritualidade em sua vida. Aí, doutora, dentro dos estudos da senhora e da crença também, que tanto a senhora exalta, escreve, divulga, o que deve acontecer depois da nossa morte? E aí, doutora? Um enigma? Bom, eu sou cristã, né? E, como tal, eu creio que a morte não é o fim. Segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, ele provou com a própria morte que há vida depois da morte. E é uma outra forma de material de existir, né? Nós vemos que após a ressurreição de Jesus, ele atravessava as paredes e ia ao encontro dos amigos que estavam, né, a um belo momento no caminho de Emaús, os amigos estavam tristonhos com a crucificação dele, e ele aparece. E é um corpo que tem uma matéria imortal. Eu creio que nós temos essa herança espiritual e eu acho que a morte é só mais uma etapa da vida, é uma outra etapa. Então, nesse sentido, eu vejo a morte de uma forma muito, eu diria, tranquila, dolorosa para quem fica, com certeza. No entanto, e eu lamento que esse assunto seja pouco comentado, porque quando se fala de morte, as pessoas, de um modo geral, não fala nisso, é um tabu, né? Mas é um equívoco. A morte é tão natural quanto o nascimento. É tão certo que quem nasce vai morrer. E por que, então, evitar o assunto? Transformá-lo num tema sinistro, terrível, né? Então, é uma transição, é como eu vejo. Doutora, eu fico muito encantado e contente quando a senhora manda textos, por vezes eu creio que poesias também, doutora, Sim. e que são replicadas pela mídia aqui local. E são coisas assim que eu vejo. O conhecimento da doutora é algo fantástico. Doutora, essa vertente de gostar de escrever, da onde vem, da onde nasceu, da onde aflorou? A gente, bom, desde a infância, né, eu sempre amei ler, sempre fui muito incentivada a ler. Tem uma bela história que eu vou contar rapidamente, resumidamente. Meu pai era militar, hoje ele é aposentado do Exército. E passei parte da minha infância em Manaus, em Belém, por causa das viagens dele como militar. E em Manaus, certa vez, ele chegou em casa com uma enorme caixa, eu sou a mais velha de 6 irmãos, ele chegou com uma enorme caixa, um riso e o olho brilhando muito, dizendo: eu trouxe para vocês uma coleção chamada O Mundo da Criança. Eram 15 livros encadernados, vermelhos, belíssimos. E ele me disse: eu não tinha dinheiro para comprar esses livros, então eu negociei a arma que eu tinha. Então, ele trocou a arma que ele tinha, uma Mauser, que era uma, né, por esses livros. E eu nunca esqueci aquela cena, né? Então, na minha família, sempre houve muita valorização à leitura e ao conhecimento. Eu tenho um tio que é o meu segundo pai, José Bezerra Filho, que é escritor, teatrólogo, multiartista.
E eu sempre acompanhei os trabalhos, os livros que ele publicou e ainda publica. Né? Tem a minha bisavó, que era poeta, ainda que não escrevesse, ela era semi-analfabeta, mas todos nós próximos da família conhecemos poemas que ela fazia. Então, a poesia sempre foi um elan, sempre foi uma joia bem cultivada na minha casa. E eu segui com isso ao longo da vida. E, durante a pandemia, eu vi naquele contexto que nós estávamos vivendo de muita dor, de muita solidão, de muito medo, isolamento, as pessoas estavam muito carentes. Então, através do Projeto Lucas, nós iniciamos uma série de lives, trazendo temas que estavam linkados à esperança, à beleza das artes, à beleza das escrituras. Fizemos muitos desses links e eu comecei a publicar os poemas que antes viviam engavetados. E à medida que eu fui publicando, timidamente, inicialmente, as pessoas foram dizendo: publique mais, cadê seus poemas? Eu gosto de lê-los. Então, eu fui ganhando confiança de que a publicação daqueles poemas estava trazendo benefícios para as pessoas, estava trazendo esperança, estava trazendo beleza, e sempre linkando com a arte, né? Sempre neurociência, arte, espiritualidade, sempre nessa dimensão dessa temática. E aí eu fico feliz com a aceitação que as pessoas têm para os meus temas, para as coisas que eu publico. Doutora, que história linda, e eu quero parabenizar a senhora, né? Por vezes leio. Quando eu leio, doutora, cada vez eu penso, eu tenho que estudar muito mais, porque são tantas palavras belíssimas, um contexto assim maravilhoso. E a senhora Obrigada. Já tem, vamos dizer, todas essas poesias, esses textos em um livro, doutora? Está em andamento. Que coisa boa, porque eu pensei logo nisso. Eu digo, isso tem que ficar fixado, retratado em livros. Eu não digo nem Obrigada. Só em um livro, em vários livros, viu, doutora? Porque é maravilhoso. Obrigada. Está em andamento. Em breve nós faremos a publicação destes poemas na forma de livros, tanto e-book como livro físico. E eu fico muito feliz com seu incentivo nessa direção. Vários amigos têm me incentivado também. E, se Deus quiser, espero ainda esse ano fazer essa divulgação. Doutora, eu costumo e nunca falo e nunca misturei. Isso foi uma prática desde os primeiros programas, nada com política. Eu vejo que a senhora se posiciona muito. Aí eu pergunto, como é que a senhora vê um termo tão falado e mais divulgado, a liberdade de expressão no nosso país? Quando a senhora divulga, muitas vezes, opiniões balizadas, segundo a ciência, e que se unem de alguma forma a termos políticos, a senhora algumas vezes é retalhada ou pessoas chegam a criticar? Como é que funciona, doutor, isso aí? Todo ser humano é político. Tudo é político, não é? Então, eu poderia dizer que eu balizo as minhas opiniões na análise, na racionalidade, num conceito de democracia, que eu acho que a democracia é o bem maior de uma nação, é o bem maior de um povo. Sem democracia não há desenvolvimento. Sem democracia não há justiça, sem democracia não há vida, não há vida. E eu acho que a democracia que nós herdamos dos gregos é uma das preciosidades que nós precisamos guardar. Então, nesse sentido, eu sou enfática defensora da democracia, do direito de existir, do direito de ser diferente, do respeito às diferenças
E isso, para mim, esses temas, para mim, são de grande relevância, né? Então, eu defendo o direito à pessoa ser respeitada e ter seus direitos reconhecidos dentro daquele grupo chamado LGBTQIA+. Então, eu acho que são pessoas que precisam ser reconhecidas, né? Os que têm modos particulares de ser, como os autistas, etc. Então, essas pessoas precisam de voz, né? As minorias, né? As mulheres, os negros e as crianças, né? Então, a gente vive um momento em que é muito importante que a humanidade olhe para o outro como um igual. E isso é fundamental para os dias que nós estamos vivendo. Eu vejo, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Ela é uma oração muito profunda. Se nós formos analisá-la, ela começa com duas palavras que podem resumir o que eu estou lhe dizendo, que é Pai Nosso. Então, como cristã, eu vejo nesta frase uma inclusão de todos. O próprio Deus ensinou que ele era de todos. Tanto é que Jesus orou, Pai Nosso. Então, essa igualdade diante de Deus, essa olhar o outro de forma inclusiva, como Jesus sempre fez. E eu observo muito também, eu estudo bastante as Escrituras, principalmente os 4 evangelhos, e ao lê-los de um ao outro, indo e vindo, você não vê Jesus endossando nenhuma pauta de exclusão dos diferentes, ao contrário, ele era alguém que incluía os diferentes. Então, eu tenho muita tranquilidade, muita paz. Eu sei que muitos não concordam com a minha visão, com essa forma de ver a vida, mas, como eu digo sempre, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com o amor ao próximo, com a verdade. E, nesse sentido, o que vai contra esses princípios, eu não dou eco, entendeu? E eu quero parabenizar a senhora, porque quando eu leio e observo, eu vejo a tamanha fundamentação, né? Porque quando a gente fala com estudo, que é o caso da senhora, com balizamento, com humanidade, tudo se torna diferente, né, doutora? É por aí, esse é o caminho realmente do estudo, né, doutora? É. Toda a ciência, a religião que exclui, ela está na contramão do ensinamento de Jesus, né? A religião que discrimina, a religião que julga e condena o diferente, ela está na contramão do que Jesus ensinou. Então, eu acho que a sociedade precisa olhar mais para Jesus Cristo, para a vida dele, para as palavras dele, para as ações dele. Se olhar com mais atenção, ele vai perceber que muitas coisas, muitos conceitos, muitos posicionamentos precisam ser revistos. Revisto, né, doutora? Doutora, assim. Nós estamos aqui com a tela tratamento de distúrbios neurológicos. Doutora, nós falamos agora há pouco na palavra humanização. Já há essa humanização maior nesses tratamentos, porque a gente nota muita discriminação, muitas pessoas já vão para o lado, quando se precisa consultar um psicólogo, alguns já dizem, está ficando doido. Como é que a senhora vê isso atualmente, doutora? Eu vejo que nós ainda temos muito a aprender e a mudar como sociedade. Eu vejo que eu diria, vamos chamar a doença mental, porque nós somos um todo. Todo mundo acha legítimo ir a um ortopedista, ir a um gastroenterologista, ir a um cardiologista, a um dermatologista. No entanto, no momento que as emoções estão adoecendo o indivíduo e ele precisa de um psiquiatra ou de um psicólogo, né, geralmente é necessário os dois, ele freia, ele foge,
E isso não é só no público em geral, inclusive na própria classe médica, há muita resistência a se tratar, a reconhecer que depressão, ansiedade, entre outros distúrbios, eu falo dos dois mais comuns, depressão e ansiedade, eles precisam ser tratados por especialistas. E esses especialistas estão aí e devem ser vistos com o mesmo respeito e a mesma, eu diria assim, urgência que se dá a um cardiologista, porque são igualmente médicos, né? Infelizmente, a doença mental ainda é negligenciada, subdiagnosticada, subtratada. E se as pessoas entenderem que a mente poderíamos chamar de a fonte primeira da saúde, a saúde física depende da saúde psicológica, depende da saúde nos relacionamentos. Então, saúde mental deveria ser o santo graal dos tratamentos, dos debates dentro da sociedade. No entanto, ela é refutada com tabus, né? É muito comum alguém ter... Eu, conversando com uma pessoa amiga que está vivendo um processo depressivo, eu cheguei para ela e disse, você precisa procurar um psiquiatra e uma psicoterapia. Ela disse, já fui ao cardiologista, ele me encaminhou para um psiquiatra. E eu disse, doutor, você está achando que eu estou louca? E aí eu disse, não, ele não está achando que você está louca. Ele está vendo que a sua depressão está provocando crises de hipertensão arterial, insônia, ansiedade, e que isso é uma bola de neve. Se não for tratado, vai evoluir essa hipertensão arterial, pode evoluir para um infarto, para um acidente vascular cerebral, entre outros distúrbios, até em diminuição da sua imunidade e abrindo porta para cânceres e doenças infecciosas. Então, você vai ficar guardando essa depressão aí, por quê? E ela se convenceu. Então, o que eu disse para ela, eu transmito ao público que está ouvindo. Desmistifique, rompa esse preconceito em relação a tratar a saúde mental. A saúde mental é o bem mais precioso de um indivíduo, porque é a fonte de toda a saúde física, né? Vem das emoções, dos pensamentos, da forma como você lida com o outro e com as pessoas. Sem saúde mental, não tem saúde física. É isso. Doutora Maria do Desterro, doutora, é impressionante as informações, o conhecimento da senhora é grandioso. Doutora, quando a gente pensa nesse ecossistema e a complexidade que é o sistema de saúde no Brasil, vemos a todo momento, muitas vezes até na nossa querida Paraíba, recursos que são destinados para a saúde que são desviados ou desaparecem. A senhora vê com bons olhos o futuro, sabendo que somos seres humanos falhos, que esse sistema é muito complexo. Muitas vezes notamos que não vai depender só de uma pessoa que está ali acima, mesmo que ela tenha a melhor das intenções. O que é que a senhora projeta para o futuro da saúde do nosso país? Eu acho que quanto maior a participação popular nas decisões, na aplicação dos recursos, quanto maior, e quando eu digo popular, eu digo de entidades médicas, de entidades ligadas à saúde, dos pequenos grupos, né, dos bairros. Quanto maior a participação popular, menor o risco de desvios, maior é a certeza de melhorias substanciais. Ou seja, quanto mais descentralizada essa questão, quanto maior a participação, quanto maior a democracia, direito à opinião, mais nós teremos qualidade de saúde. Mas eu acredito que, como nós conversávamos antes do encontro, a educação é o caminho. A educação abre portas.
uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, ensinando cidadania, que no momento que o indivíduo percebe que ele é um cidadão, ele acredita que a sua voz tem peso, tem direito, né, de se expressar. Então, é necessário ensinar um ensino, uma educação de base, desde o jardim da infância, voltada para formar cidadãos, pessoas pensantes, racionais, né? E a educação é que faz esse papel. Então, quanto mais investimento em educação, melhor será a saúde do povo. Então, saúde e educação, elas não são dissociáveis, elas são interdependentes, e quando uma vai bem, a outra vai bem também. Esse é o caminho, doutora. Quando divulgamos as nossas entrevistas, sempre com uma certa antecedência, e quando, obviamente, comuniquei, né, que a senhora, graças a Deus, estaria aqui como está, e ao vivo, as pessoas colocaram muito isso, o papel da alimentação na saúde cerebral. E as pessoas começaram a fazer colocações. Esse alimento, será que efetivamente vai ajudar? Aí se falou muito no abacate, mas ao mesmo tempo se dizia, o abacate está muito caro, e aí, como é que eu vou ter saúde cerebral? E aí, doutora? Bom, a saúde cerebral não depende de um único alimento. Então, há conceitos, né? Há muitas linhas de pesquisa, como sempre eu gosto de basear o que eu falo, não em minha opinião, não no que eu penso, mas no que mostram as pesquisas sérias voltadas para esse tema. Porque quando a gente fala em saúde, professor Fábio, e fala em doença, como é a primeira impressão, nosso pensamento para tratar a doença está sempre relacionado a uma droga, um medicamento, uma cirurgia. Nós não pensamos, nós não incluímos no racional de tratamento, e inclusive de prevenção de doenças, nós não incluímos a alimentação. De um modo geral, não incluímos, apenas algumas pessoas. Mas o que é que os estudos mostram? Que, por exemplo, na minha área, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, o que é que os estudos mostram? Que boa parte das síndromes parkinsonianas o processo patológico inicia-se a nível intestinal. Algo muda no intestino que faz com que aquela proteína chama-se alfa-sinucleína, né? Essa proteína assassina de neurônios, ela nasce, né, em algum lugar dos intestinos e ela começa a migrar através das terminações nervosas dos intestinos, através de um nervo que conecta de forma muito ampla intestino e cérebro, que é o nervo vago, o 10º nervo craniano, e através desse nervo vago, essa proteína assassina, ela ascende, ela sobe através dos nervos, da medula espinhal, do nervo vago, e chega e vai numa onda de destruição, matando neurônios relacionados ao controle da dor, ao controle do sono, ao controle do sistema digestivo, né, gastrointestinal, ao controle dos batimentos cardíacos, da produção de saliva, e por aí vai. E só quando chega numa região do tronco encefálico, chamada mesencéfalo, ali, então, começam os sintomas motores. Então, essa via ascendente, há muita especulação. O que é que faz com que esse intestino abra portas para a entrada dessa proteína mutada? Então, há estudos que apontam, por exemplo, o glúten, que é presente no trigo, ele é um fator pró-inflamatório intestinal, ele aumenta a permeabilidade da mucosa do intestino, é como diminuindo os filtros para o que não deveria passar para a corrente sanguínea. Então, essa permeabilidade maior da mucosa intestinal, tem estudos mostrando que o glúten promove. Além disso, alimentos como frituras, alimentos
ultraprocessados, como os embutidos, estão relacionados ao favorecimento da neurodegeneração. Os açúcares, né? Nós somos uma sociedade que consome muito açúcar. Então, os açúcares estão também relacionados. O sedentarismo, né? Quando você une alimentação errada com sedentarismo, você maximiza o risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Como essas doenças não têm um tratamento específico que cure, então o que nós temos? Prevenção. Tudo que podemos fazer é prevenir. Então vamos melhorar a atividade física, vamos tornar nosso alimento mais saudável, mais rico de elementos. O abacate é apenas um deles, ele não é o único, mas todos os legumes, verduras, frutas, né? Evitar consumir alimentos ultraprocessados, com muitos corantes, com muitos elementos químicos que modificam tanto a estrutura do alimento que você, às vezes, que é isso? É alimento ou o quê? Ou é droga? Né? O alimento como droga, né? Então, o açúcar é muito viciante, é muito difícil para a pessoa abrir mão, mas é uma meta que vale a pena com base nesses estudos que nós dispomos hoje, né? As castanhas. E eu quero fazer um adendo sobre a beleza da nossa dieta nordestina. A nossa dieta nordestina raiz, ela é muito rica em alimentos, né? Fonte de carboidrato, amido, que é uma fonte energética importante, que não contém glúten. Por exemplo, aqui a gente tem a tapioca, o cuscuz, a batata doce, o inhame, a macaxeira. Esses alimentos não têm glúten e são da nossa dieta, né? O feijão, o arroz, né? Nós somos eu digo assim que o Nordeste é uma pérola, um celeiro para se cultivar a boa saúde. Doutora, e ainda nesse contexto as pessoas foram interligando e perguntando muito, chegou o momento, estamos quase no final dessa edição maravilhosa, quais são os caminhos para encontrar a doutora Maria do Desterro? Ou seja, a senhora hoje tem uma clínica, atende clinicamente, tudo se dará através da telemedicina. Como é que funciona hoje para ter acesso à senhora? Hoje, novembro de 2023, eu estou tentando viver um descanso sabático. Certo. Até janeiro, que corresponde a esse tempo que eu tento dar à organização desses livros que estão no prelo e a reciclagem energética mesmo, que esse é um outro conceito muito negligenciado. As pessoas... nós somos uma sociedade que hipervaloriza a atividade. Somos hiperativos, sempre, né? Então, considera-se na nossa sociedade, de modo geral, que o descanso é algo olhado, né, como, que é isso, descansar. Não se valoriza, não se percebe a relação entre saúde e o descanso sabático. Então, eu sempre comento com minhas pacientes, meus pacientes, que eu digo, você tem um dia da semana que você tira para a meditação, para a contemplação, para estar consigo, para desacelerar. Você tem isso? Ah, não. Então, eu trabalho de segunda a sexta, no sábado eu faço a feira, eu limpo a casa, no domingo recebo, cozinho para a família inteira e... E eu digo, olha, então você quer ser mais forte do que Deus, né? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E ele fez isso na raiz da criação do Gênesis, eu creio, dando um recado para os seres humanos. Ora, se eu descansei no 7º dia, por que você não descansa? E o 7º, né, o sabático, o sábado, é o que está intrínseco nesse conceito. Então, atualmente, eu estou tentando viver um descanso sabático,
Mas, eventualmente, alguns pacientes mais antigos, algumas pessoas assim, muito próximas, eu abro para algum atendimento, mas demorei muito a me dar essa oportunidade do sabático. Entendi. Mas foi necessário estudar também os efeitos das pausas para a saúde mental, que eu digo, não, realmente eu não posso ficar ligada de dezembro a dezembro, até porque a atividade médica é uma atividade diferente do burocrata. Por exemplo, o burocrata terminou o seu expediente, ele fecha a escrivaninha e vai para casa. O médico não tem isso. O médico leva o seu trabalho para casa. Leva onde? No coração, na mente. E ele sai do hospital carregando o drama, o sofrimento que ele está vivenciando junto ao paciente, à família do paciente. Muitas vezes, meia-noite, eu me encontro agora nesse sabático, não, mas antes, meia-noite, eu estava ligada, respondendo o WhatsApp, enviando receitas, atendendo por telemedicina. E nesse momento não, mas eu atendo, né? Eu tenho uma sala que eu atendo na clínica do doutor Ricardo Azevedo, ali na Epitácio Pessoa. Nosso amigo, né, doutora? Nosso Um amigo. abraço para o doutor Ricardo. Realmente, assim, um fenômeno Sim. na oftalmologia, um grande investigador, pesquisador, né, doutora? Um Sim. grande nome. E um grande ser humano, principalmente. Verdade, um grande verdade. cavalheiro. É uma honra ter sido professora dele também. E hoje trabalhar junto com ele, lá na Clínica de Oftalmologia, na Epitácio Pessoa, 3308. Verdade. Doutora, a senhora falou descanso sabático, eu me lembrei de um amigo na vida, inclusive a partir de Manaus, doutora, eu morei 12 anos em Manaus. E lá lecionei física, informática e robótica e tive o privilégio de ser diretor de uma das grandes instituições de Manaus, do ensino privado, que é a Newton Lins, que vai do berçário até a universidade com vários cursos. Eu estou me lembrando agora do presidente mundial da Lego, Marcos Wesley, que ele diz, Fábio, eu vou tirar um descanso sabático. Só que o descanso sabático dele demorou mais de um ano. Doutor, existe um tempo certo? Eu já fiquei preocupado. Eu estou querendo que o descanso sabático da senhora só demore alguns meses. E aí, doutora? Não existe um tempo. É uma questão assim. Você trabalha 6 dias. Não é obrigado a exatamente ser no sábado, o dia semanal sábado. Mas você precisa de um day off, seja na segunda, seja na quarta, seja no domingo, mas é necessário essa pausa, esse day off. E há raízes, né, sempre fazendo link com a espiritualidade, segundo a narrativa bíblica, o ser humano foi feito a partir do pó, da terra, né? E há uma recomendação lá no Pentateuco sobre o uso da terra. Então, na lei mosaica, a terra deveria ser trabalhada, usada para plantar durante 6 anos, mas 1 ano ela deveria descansar. O solo precisava descansar para repor os seus nutrientes, para repor sua energia. E aí, eu observando a vida das pessoas, observando as histórias dos meus pacientes, eu passei a observar, será que essa atividade contínua do cérebro, de domingo a domingo, resolvendo coisa, fazendo coisa, resolvendo coisa, fazendo coisa, será que isso não está consumindo, ajudando a consumir ainda mais os neurônios que são perdidos ao longo da vida e aumentando essa perda? É uma pergunta que se faz, né? O fato é que nós não estamos acostumados, nós não damos valor ao direito do descanso. E isso é um erro da sociedade moderna que eu acredito nós precisamos rever e respeitar que nós somos feitos de
da mesma substância para a qual foi dito que era necessário descansar um dia, né? E eu acho que esse seria um grande investimento. Importante. Doutora, nós chegamos no final do podcast Mais Vida. Inclusive, eu sempre costumo ressaltar, que está aqui em tela, o pensamento do futuro, né? Na área da neurologia, que a senhora tanto estuda, tanto estudou e tanto estudará, porque o conhecimento, ele funciona dessa maneira. E eu fazendo um retrospecto aqui mental das várias vezes eu me comunicando com a doutora, e eu sempre contento, porque, doutora, pode hoje, a doutora, não, estou em um congresso, estou em uma atividade, e isso, doutora, eu vejo com a maior naturalidade e, repito, até com contentamento, porque eu vendo ali que a senhora está distribuindo esse conhecimento, tudo herdado por nosso Deus maior. Portanto, assim, eu quero agradecer imensamente a senhora. Eu não tenho nenhuma dúvida que a senhora é uma grande médica, uma grande especialista, uma grande mulher e um ser humano extraordinário. Portanto, as palavras finais da senhora, e lembrando que aqui a Dr. Play, todos que fazem essa plataforma, estarão sempre de portas abertas para o que a senhora precisar. Doutora, muito obrigado de coração. Eu que agradeço, professor Fábio, foi um encontro bastante elucidativo. Espero que a população reflita sobre o que a gente conversou e, em termos de perspectiva, né, futura para a neurologia, eu creio que futuramente nós teremos mais avanços ainda. A gente sabe que a genética está transformando, classificando novas patologias dentro da neuro, e através da engenharia genética, gerações futuras poderão se beneficiar da modificação dos fatores genéticos determinantes de algumas doenças. Então, eu acredito que a nossa geração não verá isso, mas eu creio, pelo andar das pesquisas, que as futuras terão acesso à engenharia genética de uma forma mais prática, como hoje nós temos cirurgias, como a gente mencionou. Além disso, a compreensão de fatores que estão relacionados à saúde, como alimentação, como espiritualidade, como o tempo do descanso, como respeito a esses fundamentos, né? Então, eu acredito que, com o tempo, eles vão se consolidar, gerando padrões de vida, de comportamento, de qualidade de vida, uma vida mais vivida com mais qualidade, com mais interação, com mais relacionamentos positivos, uma sociedade que venha a discutir mais as suas problemáticas e buscar, no conjunto da solidariedade, da fraternidade, buscar a saída para os problemas com respeito. Então, a minha perspectiva para o futuro é uma perspectiva muito positiva, muito otimista, e sempre acreditando no papel da educação como a força transformadora mais importante que a gente tem na sociedade. Doutora, muito obrigado mais uma vez. E, doutora, antes que os livros venham a sair, é no Instagram da senhora que, por vezes, a senhora publica as poesias, aqueles textos com muita fundamentação. Eu queria que a senhora dissesse o endereço do Instagram. Meu Instagram é Maria do Desterro Leiros. Tudo junto. E naquelas publicações, normalmente, quando é uma poesia, a senhora coloca por completo ali, doutora, como é que funciona? E essa inspiração, em que momento ela mais vem? São momentos aleatórios? Como é que acontece? Uma curiosidade no final do nosso programa, doutora. Então, a poesia, a gente não sabe que ela vem do coração junto com a mente. Então, ela é misteriosa. E a inspiração, eu percebo como um dom divino. Ela não me pertence. Ela me foi dada por Deus, e eu devolvo
esse dom escrevendo para as pessoas, né? Levando mensagens, reflexões. E, assim, de onde vem a inspiração? Elas vêm da vida, da observação atenta ao que está acontecendo ao meu redor. Eu procuro ser sempre muito antenada com a minha realidade, com o meu contexto, com o que me cerca. E essa relação é interativa, é uma relação na qual eu não me conformo de ficar calada e indiferente. Eu acredito que é necessário que se compartilhe saídas, em busca de uma humanização, em busca de uma sociedade mais equânime, mais justa. Eu acho que qualquer poeta que ia perguntar de onde vem, eu digo, vem de Deus, né? Vem de Deus, vem né? Tá no cérebro, está no coração, está na vida. É uma grande alegria saber que aqueles textos, você perguntou, se eles são publicados na íntegra. Há limite de caracteres no Instagram. Então, geralmente, eu enxugo para que elas sejam colocadas dentro do formato do Instagram. Mas, através dos livros, a gente vai poder estender. Eu gosto muito do cordel, e o cordel é uma forma longa de discurso, que nem sempre cabe dentro dos parâmetros do Instagram. Mas tem outras mídias que poderão trazer alguns temas estendidos, a imensa maioria inédito. Aí, doutora, eu já vou, nesse final, fazer uma intimação à senhora, que quando for do lançamento do livro, será uma honra fazermos esse lançamento aqui também na Dr. Play. Isso aí já é um pedido, assim, eu faço questão. Eu sei que o lançamento envolve várias vertentes, mas uma entrevista aqui para que possamos mostrar e, além de tudo, dizer os caminhos que as pessoas vão poder ter acesso a essa informação que eu tenho certeza tão diferenciada e tão útil para a nossa vida. Muito obrigada, professor Fábio. É uma honra receber esse convite. Já está aceito. E, então, em tempo hábil, nós teremos um novo encontro já com os livros. E, quem sabe, a gente vai fazer um pequeno sarau aqui. Que coisa boa. Vamos sim, doutora. É um sarau científico, artístico e espiritual. Muito obrigado, doutora Maria do Desterro Leiros, neurologista. E assim, estamos encerrando mais um podcast de sucesso aqui pela plataforma Dr. Play. Acompanhe todas as edições que se eternizam no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. Fiquem com Deus.